E aí galera, vamos tratar hoje sobre a organização do Estado e seus elementos constitutivos, sendo que o primeiro deles a ser tratado vai ser a União. O que nós vamos focar aqui é sobre a União, sobre os bens da União, o que concerne a União, suas demais competências e sua atuação, tanto no campo interno como no campo externo. Vamos dar prosseguimento agora, iniciando sobre a definição básica do que é a União e da sua composição aqui dentro da República Federativa do Brasil. Então a gente pode observar que, de fato, a União, ela não é a mesma coisa que a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é o ente federal onde está composto a União, o Distrito Federal, os Estados-membros e os municípios. Sendo que dentro desta composição nós temos a União. O que seria a União? O governo federal. O governo federal é a União, porque dentro do governo federal nós temos a organização dos poderes que regem a organização administrativa do Estado brasileiro. Que poderes seriam esses? Executivo, legislativo e judiciário. Todos nós já sabemos as regrinhas do executivo, do legislativo e do judiciário, então não precisa a gente estar revendo aqui. Mas o que é importante é a gente saber dessa questão dos três poderes. Esses três poderes, eles vão estar equiparados. Que equiparação vai ser esse? Nenhum poder vai se sobrepor sobre outro, o que vai fazer com que esse tipo de organização venha a ser a mais democrática possível dentro da administração do Estado. É importante a gente salientar que a União, ela tem competência tanto internamente como externamente. Como assim, Tássio? A União, ela vai ter o seu ordenamento jurídico. O seu ordenamento jurídico é diferente do ordenamento jurídico composto pelo o ordenamento jurídico do Estado brasileiro, da República Federativa do Brasil. Esse ordenamento jurídico do Estado brasileiro seria a Constituição. E o ordenamento jurídico da União seria toda a legislação abaixo da Constituição, ou seja, o Código Civil, o Código Comercial, o Código Penal, o Código Processual Penal, o Código Processual Civil, toda essa legislação que está abaixo da Constituição, que rege as relações aqui dentro do nosso Estado, está dentro do ordenamento jurídico da União. Ou seja, quem é que vai ter competência aí para legislar? Vai ser o Legislativo, o Executivo, através de decretos, leis ou de medidas provisórias, e o Judiciário, através das suas súmulas vinculantes, que são decididas e definidas pelo STF. Então, galera, como ninguém é super-herói, ninguém consegue ter uma memória infalível, claro que a gente tem que ter uma consultinha, né? Aqui eu fiz algumas anotações dos artigos que são importantes a gente lembrar para falar da definição da organização administrativa, que seria a União. Ou seja, o artigo 18 da Constituição Federal, ele já vai vir ali deixando bem explícito tudo o que concerne a União, o que é a União e como a União ela vai se encaixar dentro da nossa composição administrativa do Estado brasileiro. Após isso, o que é importante a gente salientar, dando continuidade ao nosso assunto? A gente pode trazer a União. Essa questão da União, ela pode ter uma atuação tanto como direito constitucional dentro do Estado brasileiro, como direito internacional fora do Estado brasileiro. Ou seja, as suas relações elas vão se dar de uma maneira não muito complexa, mas um pouco necessária. Como é que vai ser? Aqui, dentro do campo interno, a gente tem aqui, definido pelo artigo 21, que é a partir do momento que a União, o artigo 21 da Constituição Federal, ele vai tratar sobre a questão da intervenção federal, onde o Estado, a União, ela pode intervir sobre seus Estados-membros em situações de crise, em situações de calamidades, ela pode ali estar intervindo. Então esse poder de intervenção é um poder concernente à União interno. O outro poder que é concernente é um poder externo, onde a União ela terá o poder de decretar guerras, de fazer declarações de guerras ou de declarar situações de paz, além de estabelecer ali suas organizações internacionais, delimitação de território, delimitação de até onde vai sua soberania. Toda essa questão relacionada a assuntos internacionais também são de competência da União. Dando seguimento agora, as competências da União elas vão se dividir das seguintes formas. Elas vão se dividir em competência material exclusiva, que vai estar no artigo 21 da nossa Constituição Federal.
competência material comum, que vai estar no artigo 23 da Constituição Federal, sendo que nessa competência material comum, ela não vai atuar sozinha. Ela vai atuar num complô com o Distrito Federal, com os Estados-membros e com os municípios. Outra competência também é a competência legislativa privada, ou seja, no que é que a União vai poder legislar? Sobre o que a União vai poder legislar? Sobre todos os entes que são privados. Então ele vai deixar ali explícito no artigo 22 da Constituição Federal sobre quais são os entes que a União vai poder legislar. E temos a competência legislativa concorrente, que é onde a União ela vai, diríamos que um pouco, disputar com o Distrito Federal e com os Estados-membros sobre os aspectos ali onde ambas as partes vão legislar. Então, ele vai deixar explícito ali no artigo 24 da nossa Constituição Federal. Quanto a essa questão de competência, a gente vai abranger bem dentro das aulas com a professora Tatiana, onde nós vamos poder ter uma visão mais ampla de como se dão cada uma dessas competências. O importante da gente saber é que dentro de cada uma dessas competências, nós temos lá detalhado, nos artigos citados aqui da Constituição Federal, como cada uma dessas competências vão agir dentro do nosso ordenamento jurídico. Tratando agora sobre os bens da União. Da mesma forma que a União é titular de direitos, ela também é titular de obrigações, ou seja, de deveres. Sendo assim, ela vai abranger os seus bens. Quais são os bens da União? Os bens da União, eles vão ser descritos no artigo 20 da Constituição Federal. Vai estar lá escrito dos bens da União. E vai estar direitinho todos os bens. São bens da União. Mas eu vou mostrar uns aqui para vocês que são válidos destacar e algumas observações que são boas a gente lembrar. A primeira observação é: o inciso 2 do artigo 20 vai falar sobre as terras devolutas. O que são as terras devolutas? São aquelas terras onde nós ficamos em dúvida se é de atuação, se é de domínio da União ou se são de domínio dos Estados-membros. Nós vamos ter as exceções que vão se levantar quando forem da União e quando forem dos Estados-membros. São as seguintes. As terras devolutas são terras públicas, ou seja, em sentido amplo, indeterminadas ou determináveis, sem nenhuma utilização pública específica e que não se encontram interligadas ao domínio público. Ou seja, a observação que vai se levantar aí é a seguinte: quando elas são determinadas via ação discriminatória, elas passam a ter sentido estrito, ou seja, elas vão ser de competência apenas da União. Mas, quando elas estão ligadas a, vamos supor aqui, a municípios ou a Estados-membros, aquelas terras ali são de Estados-membros, elas vão ser de competência do Estado. Para ser mais básico, sintetizando tudo isso aí, quando é que elas vão ser de competência da União? Quando as terras forem federais, quando forem do Estado Federal, e quando as terras forem de fronteiras ou que tiverem ali ocupadas, zonas militarizadas da União, qualquer tipo dessas situações, vai estar tudo descrito certinho ali no artigo 20 da Constituição Federal. Outros bens que são válidos destacar, que são bens da União, é o que está descrito lá no artigo 20, o inciso 4, o inciso 5 e o inciso 6, que eles estão associados à soberania do Estado. O Estado ele vai deter a sua soberania e a partir dessa detenção de poder soberano, ele vai delimitar até onde é que vai o seu território, até onde é que se estende a sua extensão de território. Outro bem da União que é válido lembrar é o que concerne ao artigo 7º, que trata dos terrenos da Marinha. Que terrenos da Marinha são esses? Todos aqueles terrenos que são banhados pelas águas do mar ou de rios e lagos navegáveis. Ele vai ter uma delimitação, uma distância certa, delimitada por lei, e essa distância, se eu não me engano, são 33 metros, e a partir dos 33 metros, onde são ali zonas navegáveis, onde passam navios, barcos, ali são áreas marinhas. Ou seja, essas áreas são de competência da União, são bens da União, de responsabilidade da União. E no caso das ilhas, se eu tenho uma ilha distante e ela está em zona marítima, ela está em zona marinha, como é que fica o caso das ilhas? O caso das ilhas é o seguinte: se naquela ilha tiver a sede de um município,
Então aquela ilha ela vai ser de competência do município. Se aquela ilha não for nem de competência do município mas estiver dentro do território de um estado, vamos supor, tem aqui uma ilha dentro do território do estado da Bahia, e ela não é de nenhum município e não está preservada por ente federal, então ela é do estado membro, ou seja, do estado da Bahia. Aconteceu uma situação muito engraçada aqui agora, mas não é válido a gente trazer. Vamos continuar aqui. Queria deixar logo os meus agradecimentos à Catarina Cerqueira, gente, ela é do 2º semestre, ela que está gravando, editando, fazendo tudo certinho. Beijos, Kate! Vamos lá. Então, continuando, os bens da União. Outra observação que é válida a gente fazer são aqueles bens que possuem reservas naturais, possuem reservas de petróleo, de minério, todos esses bens, todos esses terrenos, eles são concernentes à União. Ou seja, grande parte da floresta amazônica, grande parte das terras de Minas Gerais, que possuem minério, que possuem extração, qualquer dessas áreas que são descritas no artigo 20, nos incisos 8º, 9º e 10º da Constituição Federal, todas aquelas áreas ali, elas vão ser concernentes à União, porque são áreas especiais, são delimitadas como áreas especiais da União. O que acontece se as terras forem ocupadas por indígenas ou estiverem sendo ocupadas por indígenas? E as terras descritas nos artigos 8º, 9º e 10º, caso elas estejam sendo ocupadas por indígenas, a União só vai poder utilizada ali para extrair aqueles recursos minerais se o Congresso Nacional autorizar. Tá um barulho enorme aqui, que não dá para as terras que estiverem descritas no artigo 8º, 9º, o artigo não, gente, me perdoe, no inciso 8º, 9º ou 10 do artigo 20 da Constituição Federal estiverem sendo ocupadas por indígenas, vai passar por uma votação no Congresso Nacional se essas áreas realmente vão poder ser exploradas ou não. Aí quem vai decidir é o Congresso Nacional. Fora isso, se houverem terras indígenas, mas que não tiverem nenhuma dessas extrações minerais, dessas áreas que são, como é que eu posso dizer, que dali são extraídos recursos minerais para o Estado, para a União, o que acontece? As áreas que são concernentes aos indígenas está protegida pelo inciso 11 do artigo 20 da Constituição Federal, que fala da questão das áreas indígenas, que elas são as terras descritas no inciso 11 do artigo 20 da Constituição Federal, elas são concernentes às terras indígenas. Essas terras, elas, como é que eu posso dizer? Elas são indivisíveis e elas são intransferíveis, ou seja, elas são pertencentes aos indígenas, mas são de responsabilidade da União a garantia dessas terras aos indígenas. É válido a gente lembrar isso, porque há uma discussão muito grande aí hoje sobre as terras indígenas. E vem aquela questão que os indígenas estão tomando as terras, dizendo que aquelas terras são dos antepassados. Cabe à União a responsabilidade de delimitar o território dos indígenas. E esse território é delimitado de acordo com as tradições que eles se fixaram ali e que ali eles continuaram crescendo e crescendo e crescendo suas comunidades. E por fim, nós vamos tratar de cada uma das competências da União. Primeira competência é a competência material exclusiva. O que é que vai tratar aqui? Dentro da competência material exclusiva, que está lá enumerada no artigo 21 da Constituição Federal, ela trata de matérias que envolvem temas de repercussão internacional. Ou seja, os seus 4 primeiros incisos vão tratar de temas de repercussão internacional. Todas as relações internacionais do Estado, elas são de competência da União. Outra coisa também que o artigo 21, que fala da competência material exclusiva, vai tratar é relacionado às atividades administrativas, econômicas, financeiras e sociais. Ou seja, todas as atividades de interesse nacional e internacional são tratadas, dentro da competência material exclusiva, que são de exclusividade da União. Outra competência a ser abordada aqui é a competência material comum. Que competência material comum seria essa? Compete à União, primeiro, vai estar enumerado no artigo 23 da Constituição Federal, e ela vai tratar
sobre a competência comum da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios. As matérias aqui abordadas, elas tratam de responsabilidade solidária entre ambas as partes aí que eu acabei de mencionar, ou seja, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios. Esses entes, eles vão se relacionar entre si, abordando temas que são de responsabilidade solidária, posso dizer assim. Outra coisa também para ser abordado aqui dentro é que o artigo 23 da CF, que trata das competências materiais comuns, ele vai prever que as leis complementares que forem impostas pela União, ela vai dizer que essas leis complementares, elas vão fixar normas para a cooperação destes entes. Ou seja, se alguns desses entes não vierem cumprir com a sua responsabilidade solidária, eles vão ter que corresponder a uma lei, que é a lei complementar, que foi determinada pela União. Então, ambos aí têm a responsabilidade solidária de se entrelaçarem entre si e trabalharem unidos e felizes para sempre. Tratando agora de competência legislativa da União. Compete à União com a competência legislativa privada que está prevista no artigo 22 da Constituição Federal. Ela vai tratar aqui de matérias sobre as quais a União pode legislar. Ou seja, resumindo, a União, dentro dessa competência, todas as cadeiras do ordenamento que estão abaixo da Constituição Federal, naquela piramidezinha de Kelsen, no topo temos a Constituição Federal. Tudo aquilo que está abaixo da Constituição Federal, todo aquele ordenamento, vai ser de competência legislativa da União. Ou seja, os poderes executivo, legislativo e judiciário vão ter determinação e competência privada para legislar sobre esses entes. A competência legislativa concorrente, que está descrita e prevista no artigo 24 da Constituição Federal, tem que olhar lá no artigo, todos esses que a gente está mencionando aqui, tem que conferir no artigo, porque senão como é que você vai ter certeza do que eu estou falando? Tem que conferir na Constituição Federal. Vamos dar continuidade. Artigo 24 da Constituição Federal vai tratar sobre a competência legislativa concorrente. E o que é que essa competência legislativa concorrente ela vai tratar? Ela vai tratar aqui de assuntos que são de competência da União, dos Estados-membros e do Distrito Federal. Ou seja, aqui os municípios não entram, mas a União, os Estados-membros e o Distrito Federal vão ter essa competência legislativa. Que a competência da União aqui será diferente das demais competências. Ou seja, ela vai limitar-se ao estabelecimento de normas gerais. E a partir dessa limitação, ela vai poder editar essas normas gerais a partir de normas especiais. Ou seja, quando você for conferir aí no artigo 24 da Constituição Federal, você vai ver ali as matérias sobre as quais a União pode legislar dentro da competência concorrente. Então, a partir dessas descrições, a partir de tudo que for visto ali, você vai observar que a União ela vai poder legislar sobre aquelas matérias a partir de normas gerais que podem ser editadas por normas especiais. Diante de tudo isso que nós vimos aqui, queridos alunos de TGE, nós podemos observar que a União é basicamente todo o nosso governo federal, toda a nossa organização política e administrativa, que se divide nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, sendo que cada um desses vão ter ali em sua legislação onde eles podem ser abrangidos, tanto internamente como externamente. E também vai ser concedido à União os seus bens, os bens que são da União, e também as suas competências, tanto materiais como legislativas. Obrigado.